Deus, estamos diante daquele que vive, daquele que reina, daquele que é santo. Será que já declaramos de fato que Ele é santo? Cantamos essa canção porque o grupo de louvor nos incentivou a cantar que Ele é santo. Mas os anjos cantam que Ele é santo, e Ele é santo para sempre. Será que nós podemos declarar a santidade de Deus aqui nesta manhã? Porque Deus te escolheu para que você pudesse estar aqui. Será que podemos elevar um clamor a este Deus? Porque Ele é e sempre será santo. Então gostaria de convidar você com as tuas palavras e declarar a santidade, a grandeza deste Deus, porque Ele se faz presente. Então com as tuas palavras você pode declarar a este Deus: só o Senhor é santo, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Rei, somente Ele vive, Ele está presente aqui. E a palavra do Senhor diz que aqueles que se achegam a Ele devem ser santos. A palavra santo significa separado. Te louvamos, ó Deus, te exaltamos, te bendizemos, porque o Senhor é santo. Eu não sei o que os anjos veem, eu não sei, ó Pai amado, como eles se apresentam perante o Senhor, mas eles na Tua presença, eles declaram a Tua santidade, eles declaram a Tua bondade, o Teu esplendor, a Tua glória maravilhosa, Pai amado. Que nesta manhã o Senhor possa abrir os nossos olhos, através do Teu Espírito, para que possamos ver a Tua beleza, a beleza da Tua santidade, a Tua grandeza, a Tua majestade, ó Pai amado. Nós não somos nada, mas eu sei de uma coisa, que esta terra é o estrado dos Teus pés, e que nesta manhã nós possamos estar aos Teus pés, te adorando, te glorificando, declarando que o Senhor é santo para sempre, que o Senhor vive e reina. Oh bendito poderoso Deus, exaltado é este Deus, porque Ele é santo para sempre. Louve ao Senhor, santo para sempre. Aleluia, louve o Senhor, igreja. E o Teu povo clama: santo, toda a criação, santo, exaltado é, santo, santo para sempre. Aleluia, glória a Deus. Meus amados irmãos, abram as vossas Bíblias no livro de 1 Pedro, capítulo 1. Vamos fazer uma leitura, a leitura de 2 versículos, 15 e 16. Os anjos não cessam de dizer que o Senhor é santo. E nós fomos criados à imagem e semelhança deste Deus que nos convocou e nos chamou para sermos santos. Então que nós possamos de fato declarar essa grandeza deste Deus. Acharam aí em vossas Bíblias? Se não achou, tem aí no telão. Diz assim a palavra do Senhor: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós santo em toda vossa maneira de viver, como está escrito: sede santo, porque eu sou santo. É o que diz a palavra do Senhor. Amém? Já oramos, adoramos este Deus. Convido a amada igreja a se colocar sentada, que possamos continuar adorando este Deus. Eu há uns 15, 20 dias atrás, eu pude trazer uma reflexão aqui, da qual eu falei sobre a imutabilidade deste Deus que nós estamos servindo. Deus, Ele não muda, Ele continua sendo o mesmo. Mas nós queremos mudar a imagem deste Deus em imagem de homem, semelhante como nós, onde nós corrompemos a imagem deste Deus. Foi o que eu falei aqui da outra vez. Este Deus, Ele é imutável e Ele é santo, Ele não vai deixar de ser santo. E quando nós olhamos para a palavra de Deus e para aqueles que dizem seguir o Filho de Deus, aquele que se revelou a nós, como homem, e demonstrou a glória de Deus para cada um de nós, nós temos que imitar Jesus, seguir os passos de Jesus. Mas quando nós olhamos de dentro do cristianismo para fora, foi que eu mencionei, nós olhamos para outras religiões, só para recordarmos, tá? Aí vemos as outras religiões, algumas delas criando o Deus de pau,
de pedra, de barro, e aí nós achamos isso um absurdo. Mas quando nós olhamos para dentro do cristianismo, né, criamos um Deus em nossa mente, em nosso coração, que não tem nada a ver com aquilo que a palavra de Deus diz, e achamos que é Deus, e aí tornamos este Deus em nossas mentes, em nossos corações, um Deus corruptível, porque queremos fazer a prática daquilo que nós colocamos em nossa cabeça, dizendo que estamos seguindo os passos do Filho de Deus. Mas como Deus ele não muda e ele é imutável, nós somos mutáveis. O nosso Deus ele é santo. E desde toda a eternidade ele é santo, ele é kadosh. Santo significa separado. Separado, e Deus ele está tão alto, irmãos, mais alto do que os céus, como diz o salmista lá no Salmo 50, que ele, no versículo 2, ele chamará do alto os céus e a terra, para que ele possa julgar o seu povo. Então ele está acima destes céus, ele está acima desta terra. Este é o Deus que nós estamos servindo. Mas ele sempre zelou por esta santidade, e ele nos chama também a ser santo. E a Bíblia, ela traz algo muito interessante que muitas vezes nós não prestamos atenção. Ela deixa enfatizada a santidade de Deus, enquanto a onipotência de Deus, ela não é tão enfatizada como a santidade, porque Deus ele é o Todo-Poderoso, ele é o El Shaddai. E Deus ele não pede para mim, para o Vando, para a Aninha, para cada um de nós sermos poderosos, mas o fato é que ele pede para que nós venhamos ser santo como ele é santo. É isso que ele pede. E se ele pede é porque ele está chamando a nossa atenção. E quando nós lemos a Bíblia, Gênesis 1, versículo 31, nós vemos que Deus criou tudo perfeito. Ele falou que no final da sua criação, ele viu que tudo era bom, tudo era perfeito. Fomos criados em perfeição. Não tem como não dizer que não fomos criados na perfeição, em imagem e semelhança deste Deus. Mas nós, como diz Salomão, né? Eu não fui amigo dele, mas quando eu leio os escritos dele, eu admiro ali o conhecimento, a bagagem, né? Quando as pessoas dizem que as pessoas mais velhas elas são mais experientes que nós, é verdade. Mas Salomão ele foi intitulado como o homem mais sábio da Bíblia. Depois vem o Filho de Deus, que é Jesus. Mas ele foi um homem igual eu, ser humano igual vocês. E ele diz lá no livro de Provérbios, Eclesiastes 7, na verdade, versículo 29. Ele, numa determinada caminhada dele, ele viu que Deus criou o homem justo, o homem perfeito, mas com as tuas invenções ele se desviou dos caminhos da perfeição, da santidade. E aí eu vou lendo a palavra de Deus, refletindo em tudo isso que nós vivemos hoje, né? Nós vemos o quê? Que não só o ser humano desviou da presença de Deus. Antes do ser humano, nós vamos ver lá em Judas. Judas tem um capítulo só, né? Finalzinho antes do Apocalipse. Ele cita os anjos. Que os anjos, no versículo 6, ele deixaram de guardar o seu estado original. E deixaram a sua habitação, o lugar santo. Deixaram de estar na presença de Deus. Porque se voltaram contra Deus, e Deus reservou uma cadeia eterna para o dia do julgamento, para esses que saíram da sua presença. Quando lemos, para entender melhor, Ezequiel capítulo 28, a partir do versículo 1, vai falar de um rei chamado um rei Tiro, né? E neste capítulo é muito interessante que esse rei Tiro, ele é semelhado a um querubim também, porque nós vamos lendo da intenção que Tiro, né, de início ali, quando Ezequiel está chamando a atenção dele, fala que ele quis ser igual a Deus. Mas o que é interessante, né? Que nós somos deuses, né? Vocês já leram lá o Salmos 82? Diz que Deus se assentou na Assembleia dos Deuses, né? Deus se assentou no seu trono, aonde todos nós somos mini-deuses, né? Porque somos filhos de um Deus Todo-Poderoso. Mas Deus, ele está na Assembleia, ele está acima dos deuses,
porque Ele é o Todo-Poderoso. E aí nós vemos que Tiro, ele quis ser igual a Deus, ele quis se assentar na cadeira de Deus. Imagine aí, hoje, né? Se eu pegar algum de vocês que são mini-deuses, eu também, e quiser se assentar no lugar de Deus. Por quê? Muitas vezes o nosso coração se exalta, né? Nós achamos que somos o tal, e queremos nos assentar no lugar de Deus. Porque criamos um Deus em nosso coração, em nossa mente, e achamos que nós somos o tal. Só que acima de cada um de nós está o Deus dos deuses, o Rei dos reis, o Santo dos santos, o Todo-Poderoso. E aí nós vemos no versículo 14 e 15, que Deus declara através de Ezequiel que tu eras um querubim perfeito. Ele andava em fogos, pedras de fogo, mas se achou iniquidade naquele querubim, que é comparado a Tiro. Então, de fato ali, tem essa dúvida, né? Se era o rei Tiro, ou se era um querubim, mas essa questão eu vou tirar quando um dia que eu estiver de frente com o Senhor o Todo-Poderoso, certo? A questão é aqui, que Deus criou os anjos em perfeição, Deus criou os seres humanos em perfeição, e assim com o seu conhecimento, com o seu achismo, saíram da presença do Santo de Israel, por causa dos vossos pecados e de vossas desobediências. E assim somos nós. Porém Deus, Ele sempre lá do alto, Ele zelou pela humanidade e quis esse relacionamento para com a tua criatura. O pecado não pode manchar nada da santidade de Deus, nem pode nem chegar perto. E Deus, sabemos que Deus escolheu um povo para que pudesse representar Ele aqui nessa terra. E aí eu vejo um certo ciúmes, né, de alguns povos, algumas nações, que às vezes por falta de conhecimento, né, acabam pecando. Por que Deus escolheu o povo de Israel e não escolheu o povo do Brasil? O povo do Brasil só tem 500 anos, o povo judeu tem quase 6.000 anos, né? E tinha outros povos também. Mas quando nós lemos Deuteronômio, capítulo 7, a partir do versículo 6, aí nós começamos a entender por que Deus escolheu aquele povo. E podemos aplicar isso nos nossos dias. Porque Deus escolheu o povo de Israel, não porque eles eram fortes, não porque eles eram uma nação grandiosa, eles eram a menor nação que tinha naquela época. E aí no capítulo 9, nós vamos ver no versículo 6, que Deus escolheu este povo para introduzir numa terra prometida, uma terra que mana leite e mel, porque as outras nações eram mais ímpias do que aquele povo. E aí eu consigo começar a entender porque Deus nos chama para ser santo. Porque hoje estamos vivendo o tempo da graça e achamos que tudo pode. Criamos um Deus do qual achamos que tudo podemos fazer como se estivéssemos representando Deus nessa terra. E Deus escolhe este povo porque eles eram os menos piores. E eles acharam graça diante dos olhos de Deus. E Deus, no livro de Levítico, capítulo 19, a partir do versículo 2, nós vemos Deus, após dar as leis morais para ele, e aqui vai ser repetições das leis, né? Em relação para com o próximo, para com o pai, a mãe, para com o próprio Deus. Ele diz o quê? Ele fala assim: diga ao povo de Israel, sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. É o que Deus pede para aquele povo, para que eles sejam santos, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. E aí no Novo Testamento nós conhecemos este Jesus maravilhoso que veio nos mostrar o Deus que nós conhecemos, o Deus que nós servimos, um nome que foi nos dado nesta terra para que nós possamos clamar a este papai que está no céu, no seu trono. E aí Jesus veio a este mundo para nos mostrar quem é Deus. E aí o apóstolo Pedro, ele diz aqui nesta carta de 1 Pedro, para os judeus, os forasteiros, né? Aqueles que estavam dispersos pelas outras cidades, ele diz: olha, como é santo aquele que vos chamou, sede vocês também santo em toda a vossa maneira de viver. É o que está dizendo lá.
Então toda a vossa maneira de viver, Jesus ele veio a esta terra, ele foi santo no seu modo de falar, ele não falou palavras tolas, não falou palavras torpes, não falou palavrão, não falou com ignorância, ele foi uma pessoa branda, sábia e representou a santidade de Deus. Jesus ele foi santo no seu andar, Jesus ele foi santo no seu se vestir, Jesus ele foi uma pessoa separada, demonstrando a glória da grandeza do Pai, ao qual nós também clamamos e esperamos por ele. Este foi o Jesus que nos revelou a grandeza do Pai. Então quando eu olho para cada um de vocês, eu quero ver a imagem de Deus. Deus ele me deu muitos amigos aqui nesta terra para caminhar. E alguns que, a Bíblia fala que existem amigos que são mais chegados que irmãos, né? E de tempos em tempos Deus tem colocado pessoas no meu caminho para me ajudar nessa caminhada. Teve um tempo quando eu trabalhava no churrasquinho lá, vendendo churrasquinho, né? Deus colocou o Márcio ali, que sempre estava me ajudando, né? Sempre buscando mercadoria, me ajudou nessa caminhada, fez com que eu crescesse bastante. Colocou o meu amigo Luiz Fabiano ali também. Ele é um dos que me ensinou o que eu sei de música hoje, né? O mérito, primeiro a Bíblia diz que devemos honrar aqueles que merecem honra. Então a honra é daquele jovem ali que me ensinou o que eu sei de música hoje, e através do meu esforço eu consegui ser o que eu sou hoje. Então louvado seja Deus pela vida desses daí. Também passou o Ari pela minha vida, e muitos outros, né? Como posso considerar como mestres, né? Pastor Marcelo, Pastor Dito, e daí por diante, Marcão, e aí a gente vamos vendo as pessoas que Deus vai colocando no nosso caminho. Eu não vou citar todos aqui, já citei esses aí, mas não fiquem chateados mais não, porque todos vocês fazem parte desta caminhada, e é que me fortalece e faz com que eu venha resplandecer a glória de Deus. Então, assim somos nós. E o que me chama a atenção é que a santidade de Deus, né? Estava falando de predestinação, citamos, né? Este assunto essa semana, falando com o Fábio ali, e ele falou, esse negócio de predestinação, todos nós somos predestinados na verdade, a salvação, a sermos santos, mas será que nós queremos, né? Você foi chamado, né, a ser santo, como Jesus está falando aqui, ó. Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Mas quando eu leio Mateus 22, versículo 14, que Jesus, ele fala daquelas bodas que o pai está fazendo para o filho de um casamento, ele está falando de si mesmo, Jesus, né? Que ele é o noivo que vai se casar com a sua igreja, e ele fala que muitos são chamados, né, para este casamento, através deste convite, como a santidade. Só que aí Cristo fala que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Então todos nós fomos chamados à santidade. E aí quando eu leio Filipenses 2, 12, Paulo ele diz assim no finalzinho do versículo: desenvolvei a vossa salvação ou a vossa santificação. Então é um processo, é um processo. E um processo, ele às vezes é meio dolorido, né? É mesmo que se eu perguntasse para o pastor Marcelo, o senhor gosta de bolo, pastor? Gosta de bolo? Gosta, né? Mas se eu te der só o ovo com casca e falar, come aí, o senhor não vai querer, não vai? Não, então. Mas se eu der a farinha de trigo para você, Alex, você vai querer comer? Também não. E quando é um processo, é igual fazer um bolo, irmãos. Hoje Deus vai te dando o ovo, aí Ele te dá a farinha, aí Ele te dá o fermento, aí Ele te dá o leite. Ele fala, ó, coloca aí e passa por um processo, vai no forno, para que venha aquele bolo bonito, para que você possa saborear, comer, degustar. E a santidade também é um processo. Então nós estamos passando pelo processo, e às vezes Deus está trabalhando na sua vida, na minha vida, e nós não entendemos. Então o processo ele é meio dolorido, ele é de altos e baixos, né? Outro dia o Juninho foi lá em casa fazer um negócio no liquidificador e quebrou o liquidificador. Falei, esse suco não vai sair hoje, imagina se fosse o bolo. Eu falei, eita meu Deus do céu. Falei, aí até briguei com ele. E a nossa vida é assim, irmãos. Às vezes nós nos quebramos, às vezes nós nos machucamos, e Deus está falando, eu vou trabalhar
na santidade, para que você resplandeça a minha glória, para que quando as pessoas olharem para você, vejam a imagem e semelhança do Filho de Deus, aquele que vive, aquele que reina, aquele que está presente. E o processo, ele é dolorido. Talvez você que veio à casa do Senhor hoje, né, está ouvindo sobre a santidade. A santidade, ela é o ápice da glória de Deus, irmãos. Ela é o ápice. Nós precisamos entender. Nós precisamos entender. Nós, às vezes, lemos as Escrituras e não entendemos, não compreendemos, porque precisa de pararmos, ou precisamos pedir a Deus sabedoria, discernimento ao Espírito para entendermos as Escrituras, porque não é fácil. Meu filho Davi diz: eu li, mas não entendi. Falei: leia de novo. Eu li, mas não entendi. Eu falei: leia de novo. E aí ele começou a ler a Bíblia, e aí começou a questionar algumas coisas. Nossa, pai, eu vi isso aqui. Eu falei: olha, Deus está abrindo o entendimento desse jovem. E aí eu tenho visto o desenvolvimento dele. Tem dia que eu bato nele aqui, mas eu tenho que elogiar ele também, né? Ele começou a desenvolver o talento ao qual tenho tanto cobrado a ele, tocando violão, cantando algumas músicas, buscando conhecimento, mas eu sempre estou ali, porque a Bíblia diz, Hebreus 12:6, que o pai corrige o filho que ele ama, né? Açoita, né? Então eu corrijo os meus filhos, aqueles que Deus tem colocado ao meu lado, porque eu amo cada um de vocês. Então, enquanto nós caminhamos juntos, nós vamos corrigindo uns aos outros. Então, o que eu espero de vocês é que vocês me ajudem a ser um homem mais santo, porque eu quero que vocês também sejam mais santos. Porque Hebreus 12:14 diz que segui a paz com todos e a santificação, porque sem isso nós não vamos ver o Senhor. Nós precisamos disso. Precisamos. Quando nós lemos Isaías capítulo 6, nós vemos Isaías dizendo assim: no ano em que morreu o rei Uzias. Aí, só esse versículo aqui, nós deveríamos pesquisar alguma coisa na Bíblia. Aí ele diz assim: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi. Ele diz que ele viu. Ele viu quem, igreja? Deus, assentado num alto e sublime trono, aonde havia ali os querubins, né? Ou serafins, com 6 asas, 2 cobriam os rostos, 2 os pés, e com 2 voavam e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E aí Isaías diz: ai de mim, porque eu vou perecer, sou um homem de lábios impuros. Só quem era o rei Uzias? Rei Uzias foi um rei que lá no livro de Crônicas conta um pouco da história dele. 2 Crônicas capítulo 26 diz que ele assumiu o reinado ali do seu pai após a sua morte. O pai dele foi um rei bom também, e ele começou bem o seu reinado. Diz que ele, até com os engenheiros ali, inventaram algumas armas de guerra. Ele louvou o Senhor, ele se engrandeceu. Só que em um determinado momento, o coração dele se exaltou, né? Se exaltou: sou o cara. Aí Saulão: sou o zica, hein? Inventei várias máquinas de guerra. Eu sou o melhor pregador aqui dessa igreja, viu, pastor Marcelo? O melhor. Sou o melhor tocador, viu, Guilherme? Foi mais ou menos isso que ele estava falando. E aí, o que ele quis? Ele quis ser mais que os outros que estavam em alguma posição. Ele quis ser mais que o sacerdote e falou: vou queimar incenso lá no templo. E os sacerdotes quiseram impedir, mas ele, por ser o rei, achou que era o soberano, esqueceu que havia o rei dos reis, o santo dos santos, o senhor do senhor, e foi lá. Quando ele foi lá, foi atacado de lepra, por causa da desobediência e um pecado. Então ele foi atacado de lepra e teve que ser afastado da cidade, ser afastado daquele lugar. Faz favor, obrigado. E aí ele morreu. No ano em que o rei Uzias morreu, no ano que o pecado foi tirado do meio do povo, Isaías viu. Então talvez nós precisamos tirar o pecado do nosso meio para que possamos ver o Senhor, porque o Santo de Israel está aqui.
Mas enquanto não tirarmos o nosso pecado, o Deus que nós criamos em nosso coração, em nossa mente, ou aquele Deus que nós olhamos lá fora, que não coincide com aquilo que a palavra de Deus diz, nós não vamos ver o Senhor enquanto não tirarmos o pecado de lado. Porque diz o texto: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. É difícil, irmãos, é difícil. Imagine se o sol deixasse de brilhar, estaríamos todos na escuridão. E da mesma forma que Deus chamou o povo de Israel para ser luz para as nações, Jesus diz que nós devemos resplandecer a nossa luz, devemos ser como sal nesta terra. Mas existem muitos cristãos hoje, né, que com as suas ideias, com os seus pensamentos, acham que estão brilhando ainda. Eu já disse de outra mão isso aqui. Os cientistas dizem que as estrelas morrem. E Paulo, ele diz lá no livro de Filipenses, acho que é 2, 13 ou 14, ele diz que nós devemos resplandecer como os astros do céu, como as estrelas, né? Devemos brilhar cada dia mais e mais. Mas as estrelas morrem. E existem muitos cristãos que já se afastaram de Deus, ainda estão brilhando, mas estão mortos. É como as estrelas que estão brilhando ainda, mas já estão mortas, e vai deixando o seu brilho, deixando o seu brilho, deixando o seu brilho. E assim é o sol, se ele deixasse de brilhar. Então você que foi chamado para ser santo, desenvolva essa santificação para que cada dia você possa brilhar mais e mais, resplandecer a glória daquele que te chamou, daquele que te escolheu, para que você seja santo. Santo não é um santinho imaculado, não. É que você era um pecador e Deus te chamou para que você venha desenvolver, para que você venha ser melhor amanhã do que você está sendo hoje. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Mas nós, muitas vezes, sou bom hoje, amanhã eu vou ser pior. Não, é cada dia subindo um degrau. Quando nós lemos a Bíblia, diz que o pecado nos afastou de Deus. Os nossos pais, quando eu digo nossos pais, né? O primeiro que Deus criou lá, Adão e Eva, por causa de um pecado, uma desobediência, foram tirados do jardim do Éden. Um pecado. Moisés, guiando o povo no deserto, o povo reclamando que estava com sede, depois de inúmeras reclamações, Deus falou para Moisés: olha, vai lá e fale com a rocha, que a rocha vai brotar água para que o povo possa beber. E Moisés foi lá, diante da rocha. Só que a reclamação do povo era tanto, pastor Marcelo. Nós fazemos isso aí, viu? Às vezes o povo começa a apertar nós. Vamos dar um jeitinho aqui, né? Vamos dar um jeitinho aqui. E Moisés deu um jeitinho errado. Ele bateu 2 vezes na rocha. E Deus falou para ele falar com a rocha. A rocha representava Cristo. E por causa daquele pecado de Moisés, ele não entrou na terra prometida. Por causa de um pecado. Um pecado. Às vezes somos nós assim. Por causa da pressão, nós cedemos a algumas coisas. Ou perdemos a razão. Moisés perdeu a razão e deixou de entrar na terra prometida. Não estou dizendo em relação à salvação, mas ele lutou, ele guiou o povo para poder entrar na terra prometida e ele não entrou, por causa de um pecado. Saul, primeiro rei ao qual o povo pediu para Deus, para governar o seu povo. Deus era rei, não tinha rei, mas o povo queria um rei, e Deus deu o rei para eles. Às vezes eu acho até meio injusto esse negócio de um pecado nos afastar de Deus. A primeira desobediência de Saul, Deus tirou o reinado dele, e eu fiquei me perguntando estas coisas: por que, Senhor, ó Deus, o Senhor tirou o reinado de Saul por causa de uma desobediência? Por que, Senhor? Por que, Senhor? Mas quando eu olho, eu vejo que aqui Deus, Ele conhece o nosso coração. Deus, Ele conhece o nosso coração e sabe o que é melhor para o seu povo. Porém, Deus tirou. Quando nós lemos também o Novo Testamento,
logo nos 5 primeiros capítulos, a partir do 4, na verdade, de Atos, nós vamos ver um episódio do qual nós achamos que não pode acontecer hoje. A igreja era uma, o povo era um, eles pensavam igual, buscavam o mesmo Deus, tudo que eles tinham dividiam, repartiam entre eles, e Ananias e Safira foram lá vender uma propriedade e foram depositar a sua oferta. Eles venderam um exemplo por 1 milhão, chegaram aos pés dos discípulos, falaram: vendemos por 500, viemos trazer ao Senhor. E eles estavam mentindo, e com a mentira deles, uma mentira, morreram aos pés dos discípulos e das pessoas que estavam ali. Eu não sei qual é o seu pecado, qual é o meu pecado, o que nós temos feito, mas o que Deus quer é que nós venhamos nos despir de tudo aquilo que nós temos feito, que tem desagradado a Deus, para que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas. As nossas atitudes, elas têm nos afastado de Deus, nos distanciado de Deus. Isso faz com que o Santo de Israel, o Deus Todo-Poderoso, como diz lá no livro de 1 Pedro, outro dia eu citei errado esse texto, mas acho que é 1 Pedro 3:12, eu vou até ler aqui, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos à sua oração. É isso mesmo, mas o rosto do Senhor é contra aqueles que fazem o mal, contra aqueles que deixam de obedecer a Deus. É o que está dizendo aqui o apóstolo Pedro, que o rosto e os olhos e os ouvidos do Senhor estão olhando para aqueles que fazem o bem, mas é para aqueles que fazem o mal, irmãos, o Senhor, Ele faz assim, ó. Então, se nós, de fato, queremos ver o Santo de Israel, é o momento de cada um de nós, fecharmos os nossos olhos e dizer: Senhor, eu preciso deixar isso aqui de lado. Eu preciso deixar algumas coisas de lado para que de fato eu possa ver o Senhor, entender o Senhor e entender aquilo que o Senhor quer de mim, porque o Senhor, Ele fala no particular, Ele fala no individual com cada um de nós, Ele tem um propósito na vida de cada um, assim como havia os sacerdotes, havia reis. Deus, Ele tem as tuas ferramentas, os teus instrumentos para uso exclusivo do seu nome, e o Senhor deseja glorificar o nome dEle através da sua vida. Porque você é filho, você é uma criatura criada pelas mãos do Deus Todo-Poderoso, e Ele te chama, porque Ele é santo, e Ele fala: sede santo, porque eu, o Senhor, o vosso Deus, sou santo. Então, irmãos, devemos nos separar. Deus, Ele odeia o pecado, mas Ele ama o pecador, e nós não entendemos essas coisas. Jesus, Ele passou por uma situação da qual é até desagradável. Deus derramou a sua ira sobre Jesus, sem misericórdia alguma, eu digo isso para vocês, por causa dos nossos pecados. Jesus, Ele não queria morrer pelos nossos pecados, porque Ele fala: Pai, se é possível, passa de mim este cálice, mas Ele foi a expiação pelos nossos pecados, porque não poderia ser perdoado os nossos pecados se não houvesse derramamento de sangue, e Ele era o sacrifício perfeito. E Deus, para acabar com o pecado da humanidade, para nos dar esta oportunidade de desenvolvermos esta santificação e nos aproximarmos a Deus, Ele permitiu que seu filho fosse crucificado naquela cruz, pelos meus pecados, pelos vossos pecados. E este é o fato de nós estarmos aqui. E o que Deus quer de cada um de nós é que nós venhamos caminhar em rumo à santidade, em rumo à santificação, que possamos segurar uns nas mãos dos outros e ajudar uns aos outros, porque este nosso Deus que é imutável, este nosso Deus que é santo, Ele declara que Ele voltará, porque o salmista diz no Salmo 150: virá o nosso Deus e não se calará, um fogo se irá diante dele consumindo, e Ele chamará do alto céus
Do alto Ele chamará os céus e a terra para julgar o seu povo. E Ele diz: congregai os meus santos, aqueles que fizeram um concerto comigo. Mas não só aqueles que fizeram um sacrifício de animais, aqueles que fizeram um concerto com Cristo, um sacrifício com Cristo, em relação em santificar, em buscar ao Senhor, em andar nos caminhos do Senhor, em seguir os passos do Senhor. É isso que Ele quer de cada um de nós. Tem uma canção que o Ricardo de Sá, ele canta, ele é da Canção Nova, e ele diz assim: decidi mudar de vida, vou seguir os passos do Senhor. Ele diz: vou ser dócil ao Espírito, vou mudar minha direção. E o que Deus quer de cada um de nós é isso, que nós precisamos mudar de vida, mudar a direção, para que nós possamos seguir os passos, não de homens, não de instituição, mas do Senhor Jesus Cristo, aquele que se revelou a nós. Não é aquele que deu nome à placa de igreja, mas aquele que nos deu a vida para que nós pudéssemos estar aqui. Nós estamos num lugar aonde o Senhor habita, mas Ele quer se revelar a nós. Mas para isso nós precisamos declarar do fundo do nosso coração, porque Ele conhece o teu coração, Ele conhece o meu coração, e Ele quer que nós venhamos deixar aquilo que não é separado para uso exclusivo do Senhor, para que Ele venha se revelar a nós, para que Ele venha se mostrar a nós. Porque quando os anjos que estão na presença do Senhor não cessam de declarar a santidade, a grandeza, porque a santidade é o esplendor. Quando vocês veem a natureza, aquelas maravilhas, nós ficamos admirados. Mas agora imagine a santidade de Deus presente em nosso meio, irmãos, porque diz a palavra de Deus que todas as vezes que o Senhor se revelava a um povo com a sua Shekinah, com o seu esplendor, a sua glória, o povo se prostrava diante dele e adorava, declarando a santidade, a bondade, a misericórdia desse Deus justo, desse Deus misericordioso, que vem com a sua justiça para nos julgar. Os dias, irmãos, estão se findando. É verdade que cada um tem um tempo aqui, não sabemos o dia que Ele vai voltar, a hora, o momento, mas o que Deus quer de mim é que eu esteja pronto. Eu quero estar pronto. Eu quero que o meu amigo Ed esteja pronto. Eu quero que cada um de nós estejamos prontos. Eu quero que nós estejamos aptos para adentrar no lugar santo. Tem uma canção do Toque no Altar que declara o quanto esse Deus é santo. E eu gostaria que vocês fizessem desta canção a sua oração, se você de fato quer sentir a presença de Deus, porque é algo muitas vezes particular, peculiar de cada um. Estamos reunidos aqui neste lugar, mas o meu relacionamento com Deus é individual, irmãos, como de cada um de vocês, porque as experiências são de vocês. A minha experiência com Deus é uma, de vocês são outra. Apesar de nós estarmos aqui, nós precisamos declarar a santidade de Deus, deixar os nossos maus pensamentos de lado, deixarmos aquilo que nós achamos de errado de lado. Como Salomão diz, que o ser humano, pelas tuas invenções, se desviaram da presença de Deus. Então, declare que Deus é santo. Cante assim: Santo és, Santo, Santo és, Santo, Santo és, Santo és, Santo és, Santo é o Senhor. Declare: Santo, Santo, declara, igreja: Santo és, Santo, Santo és, Santo, Santo és, Santo és, Santo és,
santo é o Senhor. E os 24 anciãos te adoram, e os 4 seres viventes te adoram, e a tua igreja se prostra e declara: santo és, santo és, santo é o Senhor. Adore o Senhor, igreja. Declara a santidade daquele que vive, daquele que reina. Oh, bendito Deus, tu és o Todo-Poderoso. Tu és o Santo Deus de Israel e é o Santo Deus que estás presente neste lugar. Deus, perdoe os meus pecados, as minhas iniquidades, porque o meu desejo, Senhor, ó Pai amado, é estar na Tua presença, é ver o Senhor de fato como o Senhor é andar com o Senhor, é segurar nas Tuas mãos, é ser conduzido pela Tua presença, Senhor, ó Pai amado, resplandecer o Teu amor, a Tua bondade, a Tua glória, Senhor, ó Pai. Não existe nada melhor do que estar na Tua presença, não existe nada melhor, ó Pai amado, do que sentir o Teu amor, sentir a Tua paz em meio a esta guerra, em meio às aflições, em meio, Senhor Deus de poder, às perturbações que muitas vezes nos aflige, nos perturba, nos dificulta, Senhor, ó Pai amado, a nos relacionarmos com o Senhor. Oh, bendito Deus, santo é o Senhor, ó Deus de poder.